Momento do Discipulado. O tabernáculo de Davi e o discipulado. Eu quero focalizar isso, que é significativo, importante para nós entendermos o papel do tabernáculo de Davi, que esteve caído durante todo o restante da antiga aliança, mas foi levantado, cumprindo profecia de Amós capítulo 9, no âmbito do Evangelho. O tabernáculo é levantado, é tabernáculo e não templo. Hoje há uma distorção incrível no meio evangélico, no mundo todo, o meio cristão. É o papel que o templo ocupa. E Deus nunca mandou construir templo. No Novo Testamento, um templo é contraproducente. Um templo tem um local fixo, um endereço fixo. O Evangelho não é para ter endereço fixo. O Evangelho é uma força que se espalha, é um poder de Deus para a salvação, é um fermento que tem que se espalhar para fermentar a massa. Evangelho não cabe dentro de templos, mas hoje o meio evangélico, o meio cristão todo no mundo gosta de templos. Isto não é de Deus. O que Deus quer é tabernáculo e não templo. Procure entender isto. Vamos nos reportar lá atrás a Davi, quando abriu o coração e disse: Senhor, os outros povos todos têm um templo maravilhoso para o Deus deles, que não é como o Senhor. O Senhor é o Deus único, o Todo-Poderoso. Então, eu quero fazer um templo para o Senhor maior do que todos os templos dos outros povos, para os seus deuses. O profeta Natã achou que aquilo era uma boa e apoiou. Mas quando voltou para casa, o Senhor disse: meu servo, vá lá e fale com meu servo Davi, que não é assim não. Pelo contrário, eu preparei a vida dele. A vida dele é mais importante do que um templo. Está entendendo isso, meu irmão? A vida de uma pessoa vale mais do que um templo, do que o mundo inteiro. Uma alma vale. E o Senhor valoriza pessoas. Deus criou como obra-prima da criação o homem, o ser humano. O centro do resgate, da restauração, é o ser humano. Jesus veio por causa do ser humano. Deus amou as pessoas a ponto de dar o seu filho em sacrifício vivo para salvar pessoas. A base do Evangelho são pessoas. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em corações humanos. O Espírito Santo é Deus em nós, não habita em templos, mas habita dentro de pessoas. O valor do cristianismo são as pessoas regeneradas, nas quais o Espírito Santo habita, e são esses que vão morar com o Senhor. E é a única coisa deste mundo que vai se aproveitar: as pessoas que forem salvas. Você entende isso? Não é templo. O templo vai ficar por aí, doutrina de igreja, estatuto, organização, diretoria de igreja, organização de igreja. Nada disso tem valor eterno. É o ser humano. Todo o trabalho cristão deveria ser centrado nas pessoas. O trabalho da igreja não é construir nada, é ganhar pessoas, edificar, discipular, fortalecer pessoas, é cuidar de pessoas. Esse é o trabalho mais importante com o qual os pastores deveriam estar focados. Esse é o trabalho mais importante da igreja, cuidar das pessoas. A igreja são pessoas. O valor patrimonial para Deus mais importante são as almas, as pessoas. Procure entender isso. Não é templo, são pessoas. Mas então, quando
Deus mandou o profeta Natã falar com Davi aquela palavra de aliança. O Senhor falou: meu servo, eu resgatei você, eu cuidei de você, eu trouxe você, eu cuidei de você em toda situação. Importante para mim é você, então eu estou fazendo uma aliança com você. Não vou nem deixar você desviar o seu pensamento para a construção de um templo. Deixe isso para o seu filho, que não vai ter nada mais importante para fazer. Mas a você, eu tenho uma missão muito especial, é de você constituir uma família de pessoas semelhantes a você, semelhantes a meu filho Jesus. O trabalho da igreja é edificar essa família de pessoas semelhantes a Jesus. Esse é o nosso trabalho, ganhar e aperfeiçoar essas pessoas, discipular, orientando na santificação, na consagração a Deus, para que cada pessoa caminhe na direção da maturidade em ser semelhante a Jesus. Não adianta nada uma igreja cheia de gente vazia. Não adianta nada uma massa humana ali fazendo encenação, levantando os braços, falando, se cada um não está vivendo em santidade de vida, em vida santa para o Senhor. Importante para Deus são as pessoas, e o Senhor falou: Davi, eu quero fazer para você uma casa. Não é você que vai fazer casa para mim. Eu não quero templo. Eu aceito ficar no seu tabernáculo, Davi. Eu vou edificar uma casa para você, a sua descendência de filhos, discípulos semelhantes a você. Davi tinha feito para Deus uma tenda, um tabernáculo, e colocou a arca de Deus ali. Inicialmente houve aquele episódio, Davi ficou um pouco embaraçado, achando que Deus não estava gostando da ideia. Depois ele foi entender que Deus estava mostrando que a forma como Davi levou a arca que não agradava a Deus, falta de reverência. Mas o fato de Davi levar a arca não desagradava a Deus. Deus estava gostando daquela ideia. E então, uma vez que Davi colocou aquela arca naquela tenda, Deus ficou satisfeito. Não com a construção de templos, mas com aquele tabernáculo, aquela tenda que Davi fez para ele, por uma razão simples. O templo é frio, é formal, mas a tenda é uma habitação. Davi queria estar ali todos os dias, em comunhão com Deus, e era o que Deus queria. O templo ficava longe, Davi não podia ir lá, mas Davi queria estar pertinho do Senhor todos os dias. É o que Deus quer para nós. Então, aquele tabernáculo agradou a Deus muito. Mas Davi morreu, o Salomão assumiu o reino, construiu o templo, levou a arca lá para dentro, e o tabernáculo de Davi, ele desmontou, embrulhou, junto com todos os tesouros e coisas que Davi tinha dedicado a Deus, guardou tudo aquilo lá num quarto, trancou aquilo num armário. Foi mais ou menos isso que Salomão fez. O tabernáculo de Davi estava caído, desmontado. Claro que aquilo era material e com o tempo se perdeu, ou pelo fogo, ou por decomposição natural. Aquele tabernáculo se decompôs, mas o significado dele ficou. Quando mais tarde vem o profeta Amós, o Senhor revelou que nos últimos dias haveria de levantar o tabernáculo de Davi, que estava caído. Aí vem o Tiago, irmão carnal de Jesus, em Atos 15, e naquele grande concílio da igreja, para resolver o problema de doutrina. Afinal de contas, podes e não podes, crente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado.
O Tiago teve a revelação do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo em uma outra época, está se cumprindo a profecia de Amós que diz, da parte de Deus, cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que, isso é tremendo, para que os demais homens, os que ainda não conhecem o Evangelho, busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Deus ama os gentios, quer que o tabernáculo seja levado para os gentios buscarem a Deus. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Olha que palavra tremenda, foi revelada para o Tiago, e ele trouxe isso ao conhecimento de toda a cúpula da igreja, todos os líderes, os anciãos, que representavam a autoridade de Deus, e houve apoio unânime ao que ele falou. Profecia que estava sendo cumprida. Afinal de contas, que profecia é essa? É que Deus não habita em templos, mas ele habita em tabernáculos. A diferença é total. O que é um tabernáculo? É uma habitação. O Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar ali no meio deles. Pois é. Nós somos edificados quando discipulamos os outros, casa espiritual para a habitação de Deus em espírito. Quando estamos reunidos no nome do Senhor, ainda que sejamos só 2 ou 3, e é melhor que não sejamos muitos, um número pequeno é sempre melhor para maior proveito de cada um. Isso é fundamental. Crente gosta de um número grande de pessoas para ficarem anônimos e diluir responsabilidades, esconder pecados. Um número grande, massificação, serve para isso, para esconder pecados, as pessoas ficarem anônimas, ninguém cobrar nada de ninguém. É terrível essa obra maligna de massificação. Quando você vê uma igreja grande, um ajuntamento grande de pessoas, em princípio, fuja dali. Em princípio, pode ter exceções, mas em princípio, fuja dali. O que Deus quer é que incenso seja levado a Ele, onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dEle. É fundamental isto, tem que ser no nome dEle. Onde é que nós vamos reunir 2 ou 3? Em nome do Senhor, em todo lugar, a toda hora, sempre. Em João capítulo 4, Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, ela tinha dúvida. Senhor, o templo é certo para a gente adorar a Deus é onde? É só Jerusalém? Ou pode ser aqui em Samaria também, como nossos pais adoravam? Jesus disse, mulher, vem a hora, e já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde é que a gente adora a Deus em espírito e em verdade? Em todo lugar. Mas tem que ser reunidos em nome do Senhor. Numa casa, 2 ou 3, na mesma família, reunidos em nome do Senhor, com toda seriedade e reverência, porque Deus está ali presente. O discipulado é a reunião de poucas pessoas que se conhecem, compromissadas no nome do Senhor. Elas estarão ali para adorar a Deus e tratar da vida de cada uma delas, consertando seus pecados, se santificando, ajudando umas às outras na edificação. Isto é o que Deus quer, que seja levantada essa bandeira em todo lugar, que esse tabernáculo seja levantado em todo lugar. Então, o que é o tabernáculo que a gente levanta? Onde a gente reúne 2 ou 3. Mas eu estou sozinho, então eu acho um outro. E o quórum já é formado, são 2, e Deus já pode estar ali. Quando eu começo a falar do Evangelho, discipular alguém, eu falo do Senhor e mostro as maravilhas de Deus e oro com a pessoa.
Deus está presente. Isso é um tabernáculo levantado em qualquer lugar, em todo lugar, o dia todo, todo dia. Deus quer culto a Ele em todo lugar. O evangelho é para se espalhar dessa maneira. Mas será que eu preciso de um templo para reunir 3 ou 4 pessoas? Não, eu reúno debaixo da árvore, na rua, dentro do carro, lá no escritório, na loja, antes de abrir a loja, em qualquer lugar, é lugar de buscar a Deus. Os cristãos têm que fazer isso sempre. E discipular, ensinar aos novos isto. Corrigir os antigos que não estão praticando isto. Você conhece crente domingueiro, crente só de reunião. Ele só busca o Senhor quando está na reunião. Sozinho ele nunca busca o Senhor. Nem leva ninguém a buscar o Senhor. Não visita, não evangeliza, não vai reunir na casa de ninguém. Crente domingueiro, formal, religioso. Isso não é o que Deus quer. Deus quer que tabernáculos sejam levantados em todo lugar para que as pessoas possam ter oportunidade de se voltar para Deus. Quando você vai à casa de um irmão, diz, meu irmão, vamos nos reunir? Vamos! Então, aleluia, glória a Deus. Deus está aqui. Vamos cantar, vamos orar. Você vai ter surpresas agradabilíssimas. Um vizinho vai estar ouvindo vocês cantarem, vai ser tocado por Deus. Alguém daquela casa estava precisando. Quando vocês orarem, Deus vai estar visitando. Quando invocamos o nome do Senhor, surpresas maravilhosas acontecem. Isso é o tabernáculo erguido para o Senhor. Isso é a casa de Davi. Quando você está evangelizando alguém, orando, honrando o Senhor, glorificando a Deus. Quando você está reunido com irmãos, visita alguém. Quando você dá culto doméstico em casa, no ambiente do trabalho, todo dia, às vezes o dia todo, em todo lugar, é o tabernáculo que você está erguendo para Deus. O tabernáculo de Davi, a casa de Davi, é esse culto que você dá a Deus em 2 ou 3, 3 ou 4, meia dúzia, quantos forem, mas em nome do Senhor, em todo lugar, sem as formalidades de igreja. Você não precisa de cadeira de igreja, de roupa de igreja, microfone e alto-falante. Você precisa de fé, um coração sincero e a reverência, a presença de Deus, para dar culto a Deus. Todo cristão deveria estar o dia inteiro dando culto a Deus em algum lugar, por onde fosse, por onde passasse. Isto é o tabernáculo de Davi que é erguido. O discipulado é ensinar isso às pessoas. Em todo lugar você vai ensinar. Meu irmão, você já buscou o Senhor hoje? Ah, não, hoje. Então vamos buscar agora. Minha irmã, chego na loja, você já orou, buscou o Senhor hoje? Ah, não, hoje eu acordei tarde, foi tudo corrido. Então faz o seguinte, fecha a porta aqui um pouquinho só, vamos dar glória a Deus aqui, vamos orar e consagrar esse dia ao Senhor. Você encontrou o irmão no carro, meu irmão, e aí? Ah, eu sou do Senhor também, ah é? Para aqui um instantinho só, irmão. Glória a Deus, Senhor, seja engrandecido, seja exaltado. Isto é o tabernáculo de Davi, a casa de Davi, que Deus quer em todo lugar. E não perca tempo. O cristão tem que ser assim e ensinar os outros a serem assim. Isso é o discipulado, ensinar as pessoas que Deus quer ser honrado todos os dias, adorado em espírito e em verdade. Nada com templo, meu irmão, cuidado com a distorção. Tabernáculo e não templo. Aprenda isso, Deus quer tabernáculo e nunca mandou construir templo. Não se perca, não se perca, meu irmão, com a ideia de templos. A vida cristã é para ser vivida em tabernáculos, todo dia, todo lugar e a toda hora. Entenda, passe isso para adiante e pratique. Você acabou de ouvir o programa Seminário no Ar.
Esperamos por você amanhã no mesmo horário.